Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez estamos aqui na nossa coluna Educação na Cidade para discutirmos, como sempre, um tema muito relevante para a educação. E nessa semana é uma semana especial. Nós estamos na semana em que se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. Nesse dia, nós precisamos discutir acerca do papel da negritude no Brasil e do apagamento epistemológico que essa população passou quando aqui chegou para ser escravizada. Eu recebi um post nas redes sociais, acho que muita gente também recebeu, e esse post dizia assim: eu não quero um dia da consciência negra, branca, amarela, eu quero um dia de todas as consciências. Eu acho que todo mundo quer isso. Mas para que isso aconteça, é preciso, como diz o Artile Mbembe, nós fazermos um processo de reparação. E esse processo de reparação tem tudo a ver com uma política consolidada em um processo de construção de uma educação antirracista. E o que seria uma educação antirracista? Muitas vezes nós encontramos essas frases: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. O Fábio Porchat, comediante, ele se denomina um racista em desconstrução. O que é isso? É alguém que se deu conta do quanto é que esse racismo que está estruturalizado, entranhado na nossa sociedade nos afeta, e durante muitas vezes adotamos posturas racistas sem sequer percebermos que nós fazemos isso. Quando? Nós fazemos isso nas piadas, nos comentários maldosos, na utilização de determinadas palavras ou linguajar que termina fazendo com que o outro seja colocado dentro de uma posição de desprestígio e de demérito. É nesse momento em que nós necessitamos nos conscientizarmos do que é ser racista e exigirmos da nossa sociedade um processo educacional antirracista. Se faz necessário que nós pensemos a nossa história, e pensar a nossa história é entender que essa população africana escravizada que chegou aqui no Brasil não era uma população carente, não era uma população ignorante, não civilizada, muito pelo contrário. O colonizador, seja o português, o espanhol, o inglês, o francês, quando ia na África Negra para poder trazer essa mão de obra, ele traz essa mão de obra altamente especializada. Então, por exemplo, aqui no interior de Pernambuco, nós tivemos os agricultores ficando na região localizada no cultivo da cana, e no interior nós tivemos pecuaristas para poder desenvolver a nossa agricultura canavieira e o nosso processo de criação de animais, principalmente de criação de gado e de extração leiteira. Então, se hoje nós fomos destaques durante muito tempo dentro dessas duas áreas, nós devemos muito ao conhecimento dessas pessoas que vieram da África. É importante que nós saibamos que o ser negro é uma criação do Ocidente, porque na África não havia o ser negro, havia o ser de cada uma das nacionalidades, cada uma das etnias daquelas pessoas que lá povoavam. E é exatamente por isso que nós precisamos pensar muito sobre o que é essa figura do negro diretamente relacionada aos processos de exclusão. Em 2009 foi colocada uma legislação para tratar sobre a necessidade de estudar história africana em sala de aula. Pois é, ficou no papel. Se faz necessário que isso saia do papel e que nós possamos, de fato, estudar a história sobre a ótica de pessoas que vieram para cá trazidas à força e que construíram esse país monumental, gigantesco, que nós chamamos de Brasil. Se faz necessário que nós estabeleçamos um processo de respeito. E numa semana em que um dos maiores ícones do samba, da Portela, aqui no Brasil, ela é detida no aeroporto de Brasília, porque, vindo de uma comemoração relacionada a essa semana tão especial, ela foi acusada em uma loja de ter furtado. E ela foi acusada simplesmente porque era uma mulher preta. Uma mulher de 85 anos que foi fortemente constrangida em uma loja porque era preta. Não tinha imagem de câmera de segurança, não tinha nada que viesse, de fato, a corroborar com a acusação. E essa mulher teve que abrir a bolsa. Nos comentários acerca dessa prisão, vamos dizer assim, dessa detenção dessa mulher, nós vamos encontrar muitos comentários de pessoas que vivenciaram a mesma realidade. Quando nós vamos verificar o nosso sistema carcerário, ele está cheio de pessoas pretas e pardas. Parece que o negro está diretamente associado à imagem do crime, da periculosidade, ou seja, à imagem daqueles que não têm mérito.
Quando nós vamos verificar quem é predominantemente a nossa população de periferias, de locais mais isolados, mas não só isolados, mas também precarizados, com dificuldade de água, saneamento básico, e muitas vezes até onde você tem ainda no Brasil resquícios de lugares que não tem eletricidade, isso ainda existe no Brasil, viu? É importante dizer, nós vamos encontrar que a maioria dessa população que habita esses espaços é uma população preta e parda. Esse Brasil tem um processo de reparação muito grande a fazer. Contar as histórias das nossas mães pretas, contar a história dos nossos pais pretos, fazer um resgate da cultura africana que veio para o Brasil e que nos constitui aquilo que nós somos como nação. Por isso, se faz necessário não apenas combater o racismo quando ele acontece enquanto crime, mas principalmente adotar uma postura antirracista e de respeito a todas as pessoas. Então, que o Dia Nacional da Consciência Negra, que essa semana tão especial, não seja simplesmente uma data comemorativa como outra qualquer, mas sirva para que o Brasil passe a limpo a sua história. Assim, desejamos a todos vocês, de fato, a posição de estarem dentro de uma sociedade cada vez mais inclusiva, tolerante e respeitosa. E sabendo que essa sociedade só existirá quando nós construirmos essa sociedade. O processo de educação se dá em sala de aula, mas o processo de educação também se dá no nosso cotidiano. Então, bom final de semana a vocês e aos nossos irmãos brasileiros de todas as cores, mas principalmente os pretos e pardos, que se orgulhem muito da sua história e que passem a limpo essa história para que cada vez mais nós tenhamos uma sociedade de respeito e tolerância.